E aí, povo, vamos lá voltar? Vamos lá, turma militar, olha lá. Agora vamos falar de fase de crescimento da população. Tua apostila, frente 1, volume 4, como nós falamos, página 637. Tá? Nós vamos falar das fases de crescimento da população mundial e aí nós vamos estar inserindo o Brasil dentro desse contexto que para nós é o mais importante. Ok? Então, primeira coisa, na apostila de vocês têm até mesmo esse quadro aqui, ó, na página 638, esse quadro aqui, ó, tá? Que ele, na verdade, ele caracteriza praticamente as fases de crescimento, né? Então, eu vou fazer aqui o quadro, tá? Mas dá pra gente analisar por aqui, ó, por esse esqueminha que eu gosto de fazer, que eu acho que fica até mais fácil de você visualizar, tá? Então, quais são as fases? Essas fases de crescimento, elas se adequam a todos os países. É lógico que tem país que ainda, por exemplo, está na terceira fase, ou tem alguns países que estão na segunda para terceira, tem outros que já estão na quarta fase, né? Mas teoricamente todos os países passariam por essas fases. Brasil, nós estamos nessa terceira, caminhando para a quarta fase, que provavelmente isso acontecerá a partir de mais ou menos daqui a uns 20, 30 anos, segundo o IBGE, tá? Então, quais seriam essas fases? Então, nós vimos que o crescimento natural da população, o CV, crescimento vegetativo, é igual à taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, tá? Então, como que seria a primeira fase? A primeira fase que nós falamos que seria um período pré-industrial, um período que nesse momento a taxa de natalidade era extremamente alta, ou seja, as pessoas tinham elevada quantidade de filhos, mas ao mesmo tempo que nascia muita gente, a mortalidade também era alta. Então o que acontecia? Nascia muita gente, morria muita gente. Automaticamente o crescimento vegetativo era baixo. Esse período, né, se a gente for analisar, Brasil passou por esse período até a década de 40, que a gente vai estar falando, tá? Aí a segunda fase seria quando a taxa de natalidade continuava alta, não tão alta como era, né? Se na primeira fase as pessoas eram normalmente, elas tinham 10, 12, 11 filhos, agora ela está tendo uma média de muitas vezes 7, 8, 9 filhos, que ainda é uma natalidade alta. Só que quem vai despencar nessa segunda fase? A taxa de mortalidade, tá? Aí o que acontece? Aqui, ó, nascia muito, morria muito, então o crescimento era baixo. Aqui a natalidade continuou alta, mas a mortalidade caiu. Aí o que acontece? O crescimento vegetativo passa a ser alto. É o período que nós chamamos de explosão demográfica, ok? Vai ser o período que a população desse país, que está passando por essa fase, vai ter um grande crescimento populacional, porque está nascendo muita gente e parou de morrer tanta gente como morria antes. E aí a terceira fase, o que acontece? A mortalidade continua caindo, já tinha começado, só que agora quem cai é a natalidade. Agora as pessoas têm menos filhos e as pessoas morrem menos, porque elas estão vivendo mais. Então o que vai acontecer com o crescimento? O crescimento cai, ok? Então perceba que aqui o crescimento vegetativo é baixo, como aqui também era baixo, mas as causas eram diferentes. Aqui era baixo porque nascia muito, morria muito, aqui é baixo porque nasce pouco e morre pouco. E a quarta fase, que é considerada assim, para muitos demógrafos, especialistas em população, vai ser um problema, é quando a mortalidade ela passa a ser muito maior do que a natalidade. Ou seja, vai morrer mais do que nascer. Né? Nossa, mas por quê? Quer dizer que as pessoas estão vivendo mal? Não, é porque a gente vai ter uma grande população aqui, ó, envelhecida. Envelhecida, né? E aí o que acontece? Como essa população idosa vai ser muito numerosa, ninguém vai ficar para semente, ela vai começar a morrer mais do que nascer. Certo? E aí o que acontece aqui, ó? Você vai ter um crescimento vegetativo negativo, ou seja, vai morrer mais do que nascer, ou seja, a população não vai crescer, ela vai diminuir, certo? Nossa, mas tem alguém que já chegou nesse estágio? Já, nós já tivemos como exemplo, em alguns períodos, não que ela permaneça, mas nós já tivemos problemas em relação à Alemanha. A Alemanha já teve crescimento negativo,
certo? Morreu mais do que nasceu. E isso quer dizer que as pessoas estão envelhecendo e que a natalidade está extremamente baixa, porque se as pessoas já tiverem um grande número de envelhecimento, mas se eu tivesse uma natalidade razoável, naquela estatística que nós falamos, em torno de 2 filhos por casal, a gente não teria um crescimento negativo, certo? Então, essas 4 fases, pessoal, todos os países de maneira geral vão passar. É lógico que quanto mais atrasado, mais pobre for, ele vai estar geralmente na segunda. Tem muitos países que estão na segunda fase ainda, como vários países africanos, certo? Os países mais desenvolvidos, né, os mais desenvolvidos, porque tem países mais desenvolvidos jovens, como Estados Unidos, como tem países desenvolvidos mais velhos, como os países europeus. Aí você começa a entender porque quando teve a pandemia na Europa, quando teve, ainda está tendo, né? Por que o grande foco de mortes na Europa, principalmente na Itália, foram os idosos? Porque é uma população extremamente envelhecida, eles estão da terceira já indo para a 4ª fase. Muitos já estão pisando na 4ª fase. Outros estão na transição. O Brasil, hoje, nós estamos na 3ª fase. E segundo o IBGE, nós vamos chegar nesse crescimento negativo no Brasil, se coloca que isso provavelmente vai ser em aproximadamente 2048, ou seja, daqui mais ou menos 28 anos, certo? Entre 28 a 30 anos, né? A gente pode falar com certeza que será essa data. O que o IBGE diz? Que a população brasileira está crescendo de uma forma tão lenta, cada vez as pessoas estão tendo menos filhos e o brasileiro está vivendo mais, que nós estamos tendo o envelhecimento da população, que a gente vai estar vendo aqui. Então ele fala que Brasil, segundo o IBGE, a população, se eu pegar em torno de 2020, a população brasileira vai crescer a mais ou menos até 2048. E aí a população vai começar a cair. Eles falam que provavelmente em 2060, tá, a gente tem uma população muito parecida com o que a gente tem hoje no Brasil. Né? Aí você fala, cara, então quer dizer que um dia a população brasileira vai deixar de crescer, vai começar a diminuir? Sim, vocês vão com certeza estar lembrando disso e eu também, se Deus quiser, quero estar vendo isso. Fala, nossa, um dia eu falei isso para os meus alunos, ok? Bom, então essas seriam as fases de crescimento. Vamos agora falar especificamente em relação ao Brasil. É lógico que todos os países vão passar por essas fases, certo? Só que elas vão ter períodos diferentes, em épocas diferentes. Então vamos puxar para o Brasil. Dentro de Brasil, nós temos o quê? Então olha só. Primeira fase, o que acontece na primeira fase aqui, ó? A primeira fase, nós estamos na primeira fase, foi até mais ou menos a década de 40. Então como que era a natalidade no Brasil nessa época? A taxa de natalidade era bastante alta. Nessa época, se você pensar 100 anos atrás, né, há mais de 100 anos atrás, nós tínhamos uma média de filhos muito grande para mulher. A taxa de fecundidade era bem alta. Então era comum aquelas famílias que tinham 10 filhos, 12, 15 filhos. Até mesmo quanto mais filhos a mulher tinha, era sinônimo de saúde dela, certo? Por que tinha tantos filhos? Por diversas razões. Né, questões culturais, nossa, saúde, quanto mais filha a mulher tinha, mais saudável ela era considerada, né? A população brasileira nessa época, ela era rural, certo? No campo até hoje você tem mais filhos, você não tinha os métodos contraceptivos, né? As pessoas falavam assim, né? Não, naquela época não tinha televisão, também isso colabora, né? E também é lógico que ninguém ia pensar assim, vou fazer mais um filho para mão de obra, lógico, ninguém vai fazer isso, mas os filhos, mesmo que fossem numerosos, os filhos eram usados mesmo como mão de obra no campo, né? Porque você tinha aquele monte de filha e os mais velhos iam já ajudando na lida no campo para ajudar a sustentar os filhos. Então nessa época se tinha muitos filhos. Porém, nascia muita gente e também morria muita gente. Então é o que eu sempre falo. Se você perguntar provavelmente para os avós de vocês, né? Porque os pais não se enquadram nisso. Os avós, ou dependendo da idade dos seus avós, talvez os seus bisavós, se você perguntar quantos filhos a sua bisavó teve, tá? Talvez o seu avô, a sua avó vai falar, minha mãe teve, que seria a sua bisavó, teve, sei lá,
12 filhos. Aí você começa a fazer as contas, eu já ouvi falar do tio tal, da tia tal, brará. Aí você fala, nossa, mas eu conheço, já ouvi falar de 7, 8, né? Ah, mas teve 12? Sim, porque muitas vezes, grande parte das vezes, as crianças morriam nas primeiras fases. Então você tinha aquela mulher que ela tinha lá 12, 13 filhos, você tem que contar mesmo que morreu, tem que contar como um filho, certo? Só que muitos morriam nos primeiros anos de vida, não chegavam na fase adulta. Então o que acontecia? Nascia muito, morria muito, então o crescimento vegetativo nesta época no Brasil era baixo, ou seja, a primeira fase da população, certo? Quando que o Brasil vai para a segunda fase da explosão demográfica? Entre a década de 40 e 70, certo? Principalmente nos anos 50 para 60, 60 para 70. Bom, o que acontece aqui, pessoal? Neste período, a taxa de natalidade ainda era alta. É lógico que agora a mulher brasileira ela não vai ter mais em média 12, 13 filhos, mas ainda ela vai ter 8, 7, 9 filhos, que é uma média muito alta. Você ter 7 filhos, né? 5, 8, era muito filho. A natalidade ainda continuava alta, não tão alta como aqui. Porém, quem vai despencar agora vai ser a taxa de mortalidade. Ora, qual foi a causa? O que aconteceu? É o que nós chamamos de revolução médica sanitária. O que seria essa revolução médica sanitária? A população brasileira começou a ter acesso a medicamentos, antibióticos, vacinação em massa, tá? E sanitária significa saneamento básico, água tratada, rede de esgoto, coleta de lixo, né? E aí o que acontece? Com esse avanço médico e sanitário pós década de 40, o que vai acontecer? A população começa a viver mais, a mortalidade começa a cair no Brasil. Então aquilo que eu sempre cito, pense há 100 anos atrás uma pessoa que tinha tuberculose. Tá? O cara pegava tuberculose e já comprava o caixão, porque não tinha jeito. A grande parte das vezes ia morrer, certo? Hoje a tuberculose mata? Mata. Mas tem cura? Tem, graças ao avanço médico. Então você reduziu a mortalidade. Aí o que aconteceu? Ora, a natalidade era alta, mortalidade caiu. O que aconteceu com o crescimento da população? Muito rápido. É o período no Brasil que nós vamos ter a chamada explosão demográfica. Então esse período aqui, ó, de explosão demográfica que eu falei para vocês, que é o segundo período, quando ocorreu no Brasil? Entre a década de 40 a 70, tá? Se vocês pegarem qualquer dado aí que mostra o crescimento da população, qualquer tabela, vocês vão ver que nesse período a faixa de crescimento é muito elevada. Inclusive, pessoal, se vocês olharem aqui na apostila de vocês, seria essa parte verde aqui, ó, tá? Só para vocês terem uma ideia, ó, essa partezinha verde aqui, ó, tá? Aqui, ó, tá vendo que o verde é bem fininho, ó, tá vendo? Ó? Por que ele é bem fininho? Porque aqui, ó, nasce muita gente, aqui, ó, nasce muita gente, morre muita gente, então o crescimento é baixo. Aí aqui perceba que a parte verde ficou bem larga, porque continua nascendo muita gente, mas a mortalidade despencou, certo? Aí a terceira fase, ó, a natalidade vai cair e a cor verde começa a se estreitar novamente, ou seja, a população começa a crescer de uma forma diferente. Entenderam? Bom, e aí quando é que nós, Brasil, vamos chegar na chamada terceira fase? Essa terceira fase no Brasil vai ser após a década de 1970, após a década de 70 para cá. Então nós estamos nessa terceira fase, nós não chegamos ainda na quarta fase. Como eu falei para vocês, provavelmente essa quarta fase vai chegar aqui, ó, lá provavelmente daqui a uns 30 anos, ok? Por enquanto nós estamos na terceira, nós estamos numa transição. Da terceira para a quarta, não da segunda para a terceira, nós estamos da terceira para a quarta, ok? Então o que acontece? Nesse período, a mortalidade continua em queda, certo? Por quê? Porque cada vez as pessoas começam a viver mais, automaticamente você vai ter o quê? Um aumento na expectativa de vida. Como nós vimos, a média do brasileiro é de 74 anos.
né? Se você pegar 30 anos atrás, a média do brasileiro era em torno de 63, 65 anos, né? Aí hoje, uma pessoa de 63 anos, ela está ativa, está trabalhando, jovem, certo? Por quê? Porque agora você vive mais, então a mortalidade caiu. E aí o que acontece nesse período? A taxa de natalidade brasileira despenca, certo? Aquela alta e agora despencou pós-década de 70. O que vai acontecer com o crescimento da população? Vai cair como na terceira fase. Ora, quais foram as causas da redução da natalidade? Por que a natalidade despencou? Então, primeira coisa, se quiser anotar, anotem aí. Eu sempre falo assim, se eu perguntasse para você, por que a natalidade no Brasil caiu pós-década de 70? Por que ele não caiu nos anos 60, nos anos 50? Né? Se você for ver em país europeu, década de 70, ele já estava na transição do terceiro já para o quarto. Aí você vê como tem país que já chegou na quarta fase, certo? Por que o Brasil começou a reduzir a natalidade pós-década de 70? A grande causa aqui, ó, foi o processo de urbanização, que nós vamos estar vendo. O que é urbanização? É quando você vai ter um aumento da população que vive na cidade em relação a do campo, a rural. Então eu tenho maior população urbana e uma redução da rural. Ora, o que significa? Significa que o Brasil está se tornando um país urbano. Vai ser pós-década de 70 que o Brasil se torna urbano. Ah, mas o que isso tem a ver com o filho? Tudo. Por quê? Porque a partir do momento que as pessoas vão para a cidade, toda a relação familiar muda. Então, primeiro, morar na cidade é mais difícil você criar filho. Você não tem a vaquinha mimosa para te dar o leite, você não tem a hortinha, o pomarzinho, certo? Se você quer leite, você quer fruta, você quer comida, tá? Você não tem condições de plantar, até mesmo que você não tem espaço ou não tem nem lugar para morar direito. Aí você vai ter que comprar. Para comprar, você tem que ter dinheiro. Então começa a pesar. Anotem aí se quiser anotar. Quais são as causas? Então a urbanização, ela vai fazer com que a natalidade caia devido às condições financeiras, começa a pesar financeiramente, certo? Ou seja, o pai não tem mais condições sozinho de sustentar a família. E aí, o que vai acontecer? A mulher sai para trabalhar. Segunda causa, mulher no mercado de trabalho. A partir do momento que a mulher entra no mercado de trabalho, ela começa a definir basicamente o número de filhos, porque ela tem que trabalhar. Com quem ela vai deixar a criança? Ah, deixa com babá. Tá, babá, quem tem condições de pagar. Aí se depende de vaga em creche, certo? Então, no caso, mulher sai do mercado de trabalho. A partir do momento que ela sai para trabalhar, ela tem acesso a mais informação. Então agora ela sabe como evitar uma gravidez, certo? E por ter informação, ela também agora quer trabalhar, ela quer ter independência financeira. Aí ela começa a retardar a idade para engravidar. Você começa a ter casamentos tardios. Você vai casar mais tarde. Automaticamente você vai ter filhos mais tarde, certo? Você já não vai ter mais um time de futebol, ok? Você vai ter acesso aos métodos contraceptivos. Agora você tem pílula, DIU, camisinha, diabo a 4 para você evitar uma gravidez, certo? E uma série de outros fatores, tá? Inclusive a TV, como você pensou, tá? A internet, que vai fazer com que a natalidade despenque no Brasil. Então nós hoje, estamos ainda nessa fase que começou na década de 70. Então nós estamos dessa terceira fase caminhando para a quarta, mas ainda nós estamos pelo menos 30 anos de chegar na quarta fase. Então nós estamos no que nós chamamos de transição demográfica, certo? E o crescimento da população está crescendo, só que de uma forma mais lenta, como eu falei para vocês. Ok até aqui? Muito bem. Então vamos lá. Então esses períodos, pessoal, vocês têm que saber em relação a isso aqui e encaixar onde que está o Brasil dentro desse contexto. De boa? Bom, agora nós vamos começar a falar da estrutura da população. Quando eu falo em estrutura da população, no caso brasileira, que é o que eu quero falar, você está classificando a população por idade, por gênero, por população ativa
certo? E também a gente pode classificar por cor da pele, ok? Que a gente vai estar vendo hoje. Então, a primeira coisa, por faixa etária. Então, você pode classificar a população por 3 faixas etárias. O jovem, vou colocar a faixa etária usada aqui, tá? Porque existe uma outra faixa de idade quando eu falar de população ativa, que eu vou falar depois. Quem é o jovem? É quem tem de 0 a 19 anos, tá? Vocês, ok? Quem é o adulto? Quem tem de 20 a 59 anos. E quem é a população idosa? Mais de 60 anos. Não é velha, é idosa. Ok? Então, eu classificar a população por faixa etária. Jovem, adulto e idoso. Ora, esses dados que eu coloquei aqui para vocês é baseado em dados de 2014. É lógico que vocês sabem que o censo, pessoal, o censo demográfico, ele é feito a cada 10 anos, de 10 em 10 anos. O último censo foi 2010. Então, o próximo censo que era para ter era agora, ó, segundo semestre de 2020. Porém, foi adiado para 2021, por causa da pandemia. Então, o ano que vem, quando esse censo for feito, e no final de 2021, só para 2022, que a gente vai ter exatamente esses números. Por enquanto, são estimativas, ok? Segundo os dados, tá? E aqui eu coloquei dados de 2014, olha só, 55,8% da população é classificada como população adulta. Então, hoje, predominantemente por faixa etária, a população brasileira, ela é adulta. Então, você falar que hoje o Brasil é um país de jovens, está desatualizado há pelo menos uns 30 anos. Ok? Porque desde a década de 90, desde o censo de 1990, já deu que a maior parte era adulta. Aí veio o censo 2000, confirmou que a população, a maior parte é adulta. 2010, novamente, e com certeza 2021 vai dizer que nós temos muito mais adultos do que a gente pensa. Quer dizer, na verdade, o que acontece? Os adultos vão predominar ainda, você pode ter certeza. Só que o que a gente observa? Que o número de jovens, a tendência é cair. Por que a tendência, cada vez, o número de jovens é cair, pessoal? Deixa eu tirar isso aqui, peraí. Porque a tendência de jovens é cair. Porque cada vez as pessoas estão tendo menos filhos. A taxa de fecundidade está caindo, como nós falamos, né? Na média de 1,7 filhos por mulher no Brasil. Então, a tendência é cada vez o número de jovens diminuir. Então, se há 6 anos atrás nós tínhamos em torno de 31% da população até 19 anos, você pode ter certeza que não será. Se você, até o ano que vem, você pular aqui para 20 anos, certo? Que deve ter algum caso aí na sala, com certeza você já não vai se enquadrar no jovem, você vai ser adulto como eu, ok? Aí o que acontece? O número de jovens vai cair. O número de adulto ainda vai predominar, mas é a tendência de número de adulto também começar a cair. Por quê? Porque esse adulto vai se tornar uma hora um idoso. Então o que a gente percebe? Que a faixa etária que mais cresce no Brasil é o número de idosos. E por que nós estamos aumentando o número de idosos? Porque o brasileiro está vivendo mais, como eu falei para vocês, ok? Hoje, pessoal, mais de 12% de cada 100 brasileiros, mais de 12, tá? Aqui, isso aqui é 2014, hoje nós deve estar numa faixa em torno de pelo menos 13%. De cada 100, pelo menos 13 pessoas têm mais de 60 anos no Brasil, certo? E cada vez a tendência é isso aumentar, porque esses adultos, que é a maior parte, certo? Lógico que eles vão se tornar idosos. E se eu tenho cada vez menos jovens nascendo, você vai, com o tempo, gradativamente reduzir o número de adultos. Por enquanto, tá? Desde a década de 90 nós somos predominantemente adultos e eu acredito que ainda durante algumas décadas a maior parte da população ainda será adulta. Então, em relação à faixa etária, a maior parte da população brasileira é adulta. Só que se vocês olharem todas as décadas, vocês vão ver que o adulto tem ligeiras quedas, porque ao mesmo tempo que esse cai, o idoso aumenta. De boa?
Segunda coisa, como é que eu classifico? Eu classifico a população por gênero. Dependendo do material seu, poderá estar por sexo. Tanto faz. É que gênero hoje é a expressão mais usada, né? E hoje, pessoal, a maior parte da população, eu tenho predomínio, na verdade hoje não, sempre foi, né? Predomínio de mulheres. Predomínio de mulheres. Segundo os dados, pessoal, pelo menos 52% da população brasileira é feminina, certo? Então, a maior parte da população brasileira é composta por mulheres. E detalhe, galera, no Brasil nasce mais homens, por incrível que pareça, nasce mais homens. Mas e por que nós temos mais mulheres? Nasce mais homens, meninos. Mas por que nós temos mais mulheres? Porque a expectativa de vida masculina é menor do que a feminina. O homem morre mais cedo do que a mulher brasileira, certo? Por quê? Fuma mais, bebe mais, acidente de trânsito, morre muito mais homens em acidente de trânsito do que mulheres, tá? E a questão de cuida menos da saúde, muito menos do que a mulher, só você pensar na sua casa, quantas vezes a sua mãe vai ao médico e o seu pai vai. E um problema muito sério no Brasil, que é homicídios. Taxa de homicídios, a taxa de assassinatos, principalmente de jovens no Brasil, né? Então, a maior parte da população brasileira é mulheres. Então, se eu falar assim, como que é a população brasileira hoje por idade e gênero? Nós somos adultos e predominantemente feminina, ok? Bom, como é que eu caracterizo tudo isso? Você pode caracterizar tudo isso, pessoal, por pirâmide etária, que são as pirâmides que vocês têm na sua apostila, tá? Como você tem aqui na tua apostila, as pirâmides, ok? Muito bem. O que é a pirâmide etária? Então, aqui eu fiz uma pirâmide básica para a gente estar interpretando. A pirâmide, pessoal, tá vendo que tem essas faixas assim, ó? Essas faixas? Essas faixas é as faixas de idade. Então, você começa assim. Primeira faixa, de 0 a 4 anos. Certo? Segunda faixa, de 5 a 9 anos. E aí você vai subindo. Certo? Até que você chega na faixa de 15 a 19 anos. Aí você tem a de 20 a 24, vai subindo até 55 a 59, 60 a 64. O que eu quero que vocês observem? Que entre essa faixa aqui, de 0 até 19 anos, eu vou ter a população jovem. Aqui, nessa faixa aqui, até aqui, eu vou ter a população adulta. E a ponta da pirâmide, eu vou ter a população idosa. O que a gente observa, galera? Que você nunca pode esquecer. O jovem, ele sempre vai estar na base da pirâmide. O adulto sempre ele vai estar no corpo da pirâmide, ou seja, no meio. E o idoso, ele vai estar no topo ou no ápice da pirâmide. Certo? Então, você quer analisar se tem muitos jovens no país, o que você vai olhar? A base da pirâmide. Se você vê que, por exemplo, uma pirâmide que nem essa, o corpo dele está mais largo, significa que eu tenho mais adultos. Eu quero ver se tem muito ou pouco idoso. Vai na ponta da pirâmide. Se ela estiver bem estreitinha, se for uma pirâmide tipo assim, bem assim, triangular assim, tá? O que acontece, você vai ter pouco idoso, muito jovem, natalidade muito alta, e pouco idoso, ok? Bom, e aí a pirâmide, além dela mostrar as faixas etárias, ela mostra por sexo. Então, o lado direito são as mulheres e o lado esquerdo são os homens, certo? Tranquilo até aqui? Muito bem. Baseado nisso, pessoal, eu posso analisar tudo isso aqui, de idade e sexo por pirâmide etária. Gente, a pirâmide etária nada mais é do que um gráfico matemático que indica dois elementos, idade e gênero, ou sexo. Certo? Então, quando você pega uma pirâmide dessa, que é a base estreita, e aí, tá vendo? Tá mais estreito do que o corpo, e aí vai, o que você pode deduzir? Que aqui, se essa base tá estreita, quer dizer que aconteceu o quê? Aconteceu uma redução da taxa de natalidade, uma redução da taxa de natalidade,
tá? E se aqui está mais larga, quer dizer que eu vou ter um predomínio de quê? Um predomínio de adultos, ok? E se aqui está mais largo, eu vou ter um maior número de idosos, ok? Então a pirâmide representa tanto faixa etária como gênero. Agora nós vamos ver, pessoal, como é que eu classifico a população por trabalho, ok? Bom, agora, gente, vamos continuar a estrutura por população que trabalha, força de trabalho. Então, nós falamos classificação da população por faixa etária, classificamos a população por gênero, agora nós vamos falar por força de trabalho e por cor da pele, ok? Então, força de trabalho, do próprio nome já diz, são aquelas pessoas que trabalham. Então, como é que eu classifico a população de um país? Eu posso classificar como população inativa, que são aquelas pessoas que ou já saíram do mercado de trabalho, tá? Como os idosos aposentados, e aqueles que ainda não entraram no mercado de trabalho. Ora, quem é a população considerada como inativa? Então aqui eu poderia colocar, ó, crianças e jovens, certo? Que ainda não estão no mercado de trabalho, tá? Também eu poderia colocar aqui, ó, a mulher do lar. A dona de casa, ela é considerada como população inativa, tá? Só se ela contribui, né, como autônoma, alguma coisa, aí ela entra para o governo como população ativa, tá? Entraria aqui os idosos e aposentados, né? Vocês sabem que nem todo aposentado é idoso e nem todo idoso é aposentado, ok? Então entraria aqui. Então, a população inativa seriam aqueles, né, aquelas pessoas que ou não entraram no mercado de trabalho ou que já saíram. Só que quando você chama de PEA, população economicamente ativa, eu estou falando das pessoas que trabalham, certo? Então, são todos aqueles que trabalham, que exercem alguma atividade remunerada, ou de forma formal ou de forma informal. O que é você trabalhar de forma formal? É aquela que você, como funcionário, você tem carteira de trabalho assinada, tá? Então, assegura todos os direitos trabalhistas, certo? E uma série de benefícios que você possa ter, tá? O formal. E o informal é quando você trabalha, você cumpre um horário, você tem um salário, mas você não tem, de maneira geral, carteira assinada, tá? Isso não quer dizer que você não tenha direitos. Você tem direito a descanso remunerado, você tem direito a férias, você tem direito a 13º, mas você não terá direito a alguns benefícios. Então, por exemplo, se eu estiver na informalidade e eu for demitido, né, o que acontece? Eu não terei direito a seguro-desemprego, por exemplo. Se eu estiver na informalidade e eu ficar doente, eu tinha que ficar, sei lá, 2 meses afastado, tá? Eu não vou receber esse auxílio saúde pago pelo INSS. Só se a empresa que me paga resolver pagar o meu salário durante esse período que eu estiver afastado, mas nem sempre isso acontece, ok? O que a gente observa? Presta atenção, hoje, a maior parte da população brasileira, hoje, ela é ativa. Hoje, a maior parte da população brasileira é ativa. Ora, e por quê? Porque hoje nós vimos que a maior parte da população é adulta. Então, se a maior parte é adulta e está na faixa de trabalho, porque isso aqui é importante colocar para vocês, ó. Quem é a população jovem, quem é o adulto, quem é o idoso, quando eu falo em ativa. Então, o jovem é aquele de 0 a 14 anos, o adulto é aquele de 15 a 64 anos e o idoso é aquele que tem mais de 65 anos. Olha como que mudou. Certo? Então, vocês é população já considerada adulta. Então, de 15 a 64, tá? É a idade que você está apta a estar no mercado de trabalho. Ok? Se você está ou não é outra história. O que acontece? Como a maior parte da população brasileira hoje é adulta e a maior parte da população brasileira hoje é ativa, nós estamos o que nós chamamos de bônus demográfico ou janela demográfica. Então, o que é o bônus demográfico? É quando você tem, num país, ao mesmo tempo, eu tenho o predomínio de população adulta. Nesse aspecto aí é quem tem de 15 a 64 anos,
porque agora eu estou analisando essa faixa etária como trabalho, tá? E a maior parte da população é economicamente ativa. Quando você tem essas duas coisas acontecendo num país, você está no chamado bônus demográfico, tá? Que é o que hoje o Brasil está. O Brasil está no bônus demográfico, que é um momento muito bom no país, porque você vai ter a maior parte da população trabalhando. Só que aí tem um problema, né? Qual é o problema? Se eu tiver uma grande crise econômica, ou se eu tiver outros problemas, como agora uma pandemia, que está gerando muito desemprego, a gente vai agravar mais a questão do desemprego. Então, por que eu vou ter uma quantidade muito grande de desempregadas, né? Porque você vai ter uma grande parcela da população daquele país, no caso do Brasil, ativa, né? E se você não tem emprego para colocar todo mundo dentro do mercado de trabalho, você vai ter um elevado número, milhões de desempregados. Como nós tínhamos, né, 11, 12, 13 milhões de desempregados antes mesmo da pandemia, né? Porque crises econômicas desencadearam o desemprego, né? E aí quando você tem uma grande parcela da população que tem que estar entrando no mercado e esse emprego não existe, você vai ter um maior problema de desemprego. Aí numa pandemia como agora, o problema se agrava, tá? Então não esqueça que nós estamos ainda no chamado bônus demográfico. De boa? Bom, então ou você trabalhando de forma formal ou informal. Detalhe, até antes da pandemia, eu não posso te dizer exatamente quantos por cento, porque eu não consegui achar esse dado, mas até, né, bem antes dessas crises, a maior parte da população brasileira era ativa e a maior parte estava na formalidade, ou seja, tinha carteira assinada. Mas o que a gente observa? Quando uma crise econômica bate, como o Brasil já tem entrado, né, há 3, 4 anos para cá de crise econômica, quando essa crise econômica bate, a formalidade cai. E aí aumenta a informalidade, principalmente nesse momento. Então você pode ter certeza que a quantidade de pessoas que estão na informalidade hoje provavelmente deve ser superior à formal, tá? Por quê? Porque muita gente perdeu o emprego, né? E aí o cara tem que sobreviver. Aí ele cai na informalidade, ele vai fazer bicos, ele vai fazer alguma atividade para sobreviver. O que a gente observa? Que geralmente quando você tem um elevado número de desemprego, uma grande crise batendo, você vê que as pessoas elas vão atrás de alternativas, então aumenta a venda de pessoas vendendo as coisas de forma informal, vendendo as coisas em sinal de trânsito, é o cara que vende pão, é o cara que vende pizza, é o cara que vende bala, é o cara que... Aumenta as diversas ações, né, informais para trazer a sobrevivência, ok? Então isso é muito importante. Então, no momento, a maior parte da população brasileira ela é ativa, porque a maior parte da população hoje é adulta. Só que no momento de crise que nós já estávamos passando e com a pandemia agora pior, a informalidade cresce. Tranquilo? Bom, mas essas pessoas que trabalham, elas trabalham nos setores da economia. Quais são os setores da economia? Então, a gente tem o setor primário, o secundário e o terciário. Se você não lembra, eu vou relembrar bem rapidinho. O que é o setor primário? Essas aqui são os setores aí, quais atividades? Setor primário seria o quê? Seria a agropecuária e extrativismo. Agropecuária, agricultura e pecuária e extrativismo. Setor primário. Setor secundário seria o quê? Indústria. A caneta resolveu falhar agora. Ó, indústria. Tá? E o setor terciário seria o quê? Seria comércio e prestação de serviços. Comércio e serviços. Ok? Então, setor primário, agricultura e pecuária, secundário, indústria, terciário, comércio e serviço. Muito bem. Gente, o que a gente observa? Inclusive, vocês têm um gráficozinho aqui na apostila de vocês, bastante interessante, esse aqui, ó, esse aqui de cima aqui, ó. Gostaria que vocês dessem uma examinadinha. Tá na página 641. O que vocês observam? Que o setor terciário, ele só cresce. O setor primário, ele só cai. Você vê que isso aqui, ó, ele só cai. Esse aqui, ele só cresce. Esse aqui, ele cresce e depois cai. Por que isso acontece? O primário, por que ele só cai? Ora, porque cada vez que a tecnologia chega no campo, uma nova colheitadeira, uma nova máquina e tal,
você vai diminuir o número de empregos. Então, eu vou ter menos gente trabalhando no campo. Então, isso é positivo? É positivo no aspecto que você fala que está tendo uma modernização no campo. Então, vai gerar desemprego sempre. Aí, o cara vai para onde? Procurar emprego na cidade, ou na indústria, ou no terciário. Geralmente, na indústria, ele não consegue, certo? Então, ele cai para onde? Terciário, ok? Aí, por que o setor secundário, vocês podem ver aqui no quadro que vocês têm aí nesse gráfico, ele cresceu até a década de 80 e da década de 80 para 2009, como é o dado que coloca aqui, e provavelmente maior, tem caído mais ainda. Por quê? Porque a indústria vai crescendo, gerando muito emprego. Quando chega a partir dos anos 80 para 90, a gente começa a ter aquelas indústrias mais automatizadas, né? Então a máquina, o robô também chega na indústria. E aí cada vez menos emprego vai ser ofertado no setor secundário, certo? Isso não quer dizer que o setor secundário caiu a produção, pelo contrário. Só que diminuiu a oferta de trabalhadores devido à tecnologia. E aí eu te pergunto, o cara não tem emprego no campo, o cara não tem emprego na indústria, ele vai para onde? Ou para o comércio ou para o serviço. Então a gente vai ter o que a gente chama de setor terciário, só vai crescer, que vai ocorrer a chamada terciarização da economia. O que é a terciarização? Vai aumentar sensivelmente a proporção de pessoas no setor terciário, que hoje o Brasil está na faixa de 70%. De cada 100, quase 70 praticamente ou mais trabalha ou no comércio ou no serviço, certo? Eu, por exemplo, estou na prestação de serviço ligada à educação. De boa? Bom, então aqui é como a população brasileira ela está distribuída dentro da força de trabalho. Então, quanto mais adultos eu tiver, né, eu vou ter maior população ativa. Aí vem um problema. Qual é o problema? Se eu estou tendo uma redução muito acelerada de jovens, se cada vez eu estou tendo menos jovens, o que acontece? Eu tenho um crescimento menor de jovens, está nascendo menos gente. Só que esses adultos, uma hora, vão se tornar idosos. Então, o que acontece? A partir do momento que você se torna idoso, de maneira geral, você se torna uma população inativa. Qual é o problema? Esse envelhecimento da população brasileira obriga, e obrigou e obrigará, o Brasil a ter que se aposentar mais tarde. Aí você vê por que a reforma da Previdência colocou o brasileiro para se aposentar mais tarde, certo? E aí a gente vai ter um problema no futuro, porque eu vou ter uma grande parcela de idosos, como nós vimos, tá? Agorinha, certo? E esses idosos vão se tornar inativos. Se cada vez eu tenho menos jovens vindo aí, menos criança nascendo, certo? Eu vou ter uma falta no futuro de população ativa. É o que já acontece no Japão, é o que acontece em diversos países da Europa, que precisam da mão de obra dos imigrantes, certo? Porque a população é envelhecida. Então você não tem esse bônus demográfico. O Brasil, por enquanto, a gente está no bônus demográfico. Por enquanto, ó, legal. Só que você tem que lembrar que essa característica vai passar, certo? Daqui a alguns anos, muitos já vão pular para idosos, certo? E aí vai aumentar a parcela de população inativa e com o tempo você começa a ter falta de população ativa. Então, isso que o Japão, que países como uma Alemanha, como uma Itália, uma Espanha já sofre, precisando do imigrante, tá? O Brasil, por enquanto, ainda não. Mas daqui a uns 30 anos, provavelmente, a gente vai ter os mesmos problemas que eles já enfrentam, ok? Porque eles começaram com essa transição demográfica bem antes do Brasil. De boa? Entenderam? Então tá. Então dá uma lidinha ali que tá bem interessante o texto. Bom, agora para terminar, como é que eu classifico a população por cor da pele? Então a população brasileira você classifica por população branca, parda, preta, amarela e indígena. Quem é a branca? A branca é aquela população... Gente, detalhe, não existe... Ai, eu sou moreninho claro. Ai, sou moreninho escuro, queimadinho de sol. Não existe isso. Ou você é branco, ou você é pardo, ou você é preto, ou você é amarelo, ou você é indígena. Estou falando de cor da pele, cor da pele. E para você saber a cor da pele, basicamente você tem que saber a sua origem. Então, quem é o branco?
O branco, de maneira geral, é aquela população que tem uma descendência materna e paterna de europeus, tá? Predominantemente branca, certo? Que nem, por exemplo, a minha pele, ó, branca transparente, ok? Quem é o pardo? Deixa eu pular o pardo um pouquinho. Quem é o preto? O preto, que não é nada de preconceito, você fala, ai, cor preta. Não, existe a maneira como você fala. Você fala, ah, seu preto. Aí é outra coisa. Mas cor preta é o afrodescendente, certo? Então, o afrodescendente tem a cor preta. E o pardo, o que seria o pardo? O pardo, na verdade, é o mestiço. É a mistura do branco com o preto, você é pardo, ou pode ser a mistura também do branco com o indígena, você é pardo, ou do preto com o indígena, você é pardo. Então, o pardo, na verdade, é o mestiço, que hoje nós sabemos que é a maior parte da população brasileira. Preste atenção, se você pegar o dado do IBGE 2010, a maior parte da população se autodeclarou branca. Só que aí, esse aqui é dado de 2017, 2018, tá? 2017, se não me falha a memória, para 2018, houve uma atualização do IBGE e ele diz, que a gente vai confirmar no novo censo, que 46%, ou seja, a maioria da população, contra 44%, já não se autodeclara branca, mas se declara parda. Aí você fala, nossa, Silas, mas por que em 7 anos mudou? Então, várias razões, mas a maior causa seria o quê? Que o crescimento do vegetativo da população parda é mais acelerado do que dos brancos, certo? É a mesma coisa da cor preta, geralmente você tem mais filhos do que os brancos, certo? Segunda coisa, que muita gente que até então se autodeclarava branca, agora sabe a sua origem. Porque tem gente que eu falo, se você não sabe a sua origem, você tem que saber, né? Então, por exemplo, vocês sabem que hoje existem várias instituições, não só universidades, como concursos, que tem a questão de cota. Aí entra a cota racial e muitas vezes junto entra a cota social, certo? Aí dentro, quando você fala em cota social, não me importa basicamente qual é a sua cor, mas a sua renda familiar. Mas a cota racial entra aqui, ó, se você é pardo, se você é preto ou se você é indígena, né? E para você entrar nesse sistema de cota, você tem que se adequar às regras daquela banca, né? E realmente você tem disso. Então, por exemplo, tem gente que para se aproveitar da situação de cota, muitas vezes se autodeclara parda, mas aí você olha para a pessoa e fala assim, gente, como assim? Você fala, ah, não, eu sou parda, tem uma mistura, meu avô é afro e tal, mas aí você vê a pessoa com nariz fino, pele clara, boca fina, olhos claros, como assim você é pardo? Né? É lógico que tem a genética, né? Ok? A genética pode trazer características, de repente você tem essa descendência, mas geneticamente você não aparenta, né? Mas hoje, para você passar por uma banca, você tem que se autodeclarar, mas você tem que ter característica que fisicamente uma pessoa olhe e veja que você se enquadra dentro das regras. Então, cuidado. Se você vai concorrer com alguma coisa com cota racial, olhe lá no edital o que eles vão cobrar. Porque muitas vezes você tem até uma descendência, mas fisicamente não mostra. E você pode ser reprovado na banca. Ok? Bom, e aí quem são os amarelos? São os orientais, japoneses, chineses, coreanos e o indígena. Nós sabemos, os dois aqui, segundo os dados 2017 e 2018, não chegam a 1% da população. E nós sabemos que a população indígena, ela só tem reduzido. Aonde que nós temos a maior concentração da população indígena? Na Amazônia e na região centro-oeste. Na Amazônia, o estado que tem maior número de nações indígenas é o estado do Amazonas e na região centro-oeste, Mato Grosso do Sul. Ok? Nós somos o segundo estado com maior número de população indígena. Ok? A Amazônia e Amazonas e Mato Grosso do Sul. Ok? Então preste atenção. Branco hoje, segundo os dados do IBGE, não predominam mais e você
tem que se autodeclarar. Vocês com certeza já passaram por várias situações que pede lá para você colocar qual é a sua cor, tá? Então você já passou da hora, né, de você saber se você é branco, se você é pardo, se você é preto, se você é amarelo, o que você é, ok? Bom, então no Brasil predominam os pardos, mas quais são as regiões brasileiras predominantemente brancas e pardas? Então as brancas, a região predominante branca é a região sul e a região sudeste. O sul, o estado mais branco do Brasil é Santa Catarina, tá? Com mais de 70% da população se autodeclarando branca. Ah, por que o sul, praticamente 70% da população é branca? Aí você fala, cara, por quê? Aí vai depender do quê? Por quê? Porque é descendente de muitos imigrantes europeus, como italianos e alemães, que foram povoar a região no século XIX. Então, como foi uma região, preste atenção, predominantemente povoada e não explorada, esses estados do sul utilizaram pouca mão de obra escrava. Então, você vai ter pouca gente de origem preta e parda, ok? No sudeste, você vai ter um maior número de pretos e pardos, até mesmo porque teve o uso da mão de obra escrava em Minas, né, São Paulo, ciclo do café, ciclo da mineração, tá? Mas ainda, até mesmo porque é uma região que atrai muito imigrante, predominantemente se autodeclara branca, mas que eu acho que logo, logo vai mudar. Olha lá se no novo censo não mudar. E as pardas, a região que tem o maior número de pardo é o norte, com destaque para o estado do Pará, só que esse pardo no Pará é a mistura do branco com o indígena. E também nós temos a região nordeste, com destaque para a Bahia, que é a mistura do branco com o preto, descendente dos escravos. E aqui nós temos também o centro-oeste. O centro-oeste, a nossa região, a gente tem o predomínio de pardo, porque tem uma grande mistura do branco com o indígena, que o pessoal aqui tem o hábito de chamar de bugre. Então, por cor da pele, predominantemente hoje a população brasileira é parda. Então, fechando, pessoal, o que a gente tem que falar? Quem é o brasileiro hoje de maneira geral? Então, o brasileiro hoje é predominantemente adulto, predominantemente feminino, predominantemente ativa, população ativa no setor terciário e predominantemente parda pela cor da pele. Ok, galera? Então a gente fecha esses 3 capítulos, são 3 unidades, tá? Que vai falar justamente, né, sobre essa parte da população, que vai dar a atividade 17, 18 e 19, que ela é bem curtinha, né? Que fala essa questão de cor da pele, ok? Faça os exercícios da apostila e os que eu vou mandar para vocês, tá? E qualquer dúvida é só perguntar. Então a gente fica por aqui, gente. Um beijo para vocês e a gente se vê. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.